vamos para o flagra do dia do Assis Fernandes. O flagra tem a ver com a mudança na composição do secretariado do governador Rafael Fonteles, anunciado pelo próprio governador Rafael Fonteles nas redes sociais. Vamos lá. Aí o Dia TV entrevistando o secretário de governo ainda, né? Ou já mudou? Ainda não. Dia 31 só. 31 deste mês? De março. O ainda secretário de governo, Marcelo Noleto, que passa a ocupar a Secretaria de Comunicação do governo do Estado. Lembrando que o secretário Marcelo Noleto, eu diria que, não sei se vocês concordam, fiquem à vontade para discordar, como sempre, eu diria que se a gente tiver que escolher dois nomes assim, esses nomes são aqueles realmente mais próximos do governador. Seria Marcelo Noleto ou Washington Bandeira. Seriam os dois. Vocês concordam com isso? Sim. Com essa definição? Com essa... E Marcelo Noleto, inclusive, nesse quesito de proximidade com o governador e confiança, ganha força, viu, com essa mudança anunciada, né? Porque se torna, de fato, um supersecretário. A coordenadoria de comunicação deve ser robustecida, né? Inclusive há a possibilidade discutida de mudança na nomenclatura, né? Ganhar de fato um status de secretaria. Que é coordenadoria. Que é coordenadoria. Já tem uma autonomia diferente das demais coordenadorias, mas caso se torne secretaria, ganha ainda mais força e mais autonomia no organograma do governo do Estado. Então há essa possibilidade discutida de uma reforma que será enviada à Assembleia Legislativa. A mudança de nomenclatura, Marcelo Noleto passa a comandar a comunicação nesse ano pré-eleitoral, em que, naturalmente, né, o governo deve ampliar os investimentos em comunicação até para mostrar as ações que estão sendo feitas ao longo do mandato. E, além de comandar a comunicação, Marcelo Noleto também tem influência na indicação do seu sucessor na Secretaria de Governo, né, o defensor público Ivan Novick, né, que passa a ser o secretário de governo a partir do próximo mês de abril, final de março, início de abril. Então, Marcelo Noleto demonstra mais uma vez que é, de fato, alguém da confiança total do governador Rafael Fonteles, né? Sem dúvida, aí, na minha avaliação, desse núcleo que ficou conhecido como os Rafa Boys, né? São os nomes que são mais próximos, têm uma relação até de amizade com o governador Rafael Fonteles. Marcelo Noleto desponta aí como o nome forte do governo Rafael Fonteles nesse segundo biênio. João, esses dois nomes são aqueles mais próximos, digamos, do governador, sendo que o secretário Washington Bandeira tem um perfil mais recolhido, assim, discreto, ele tem suas redes sociais e é ativo nas redes sociais, mas é um ativo no sentido de divulgar ali um pouco da vida pessoal, o trabalho, né? Dá poucas entrevistas. O secretário Marcelo Noleto é mais participativo, mais digamos, expansivo, é mais, né? E aí eu digo assim, não expansivo, não exagerado, na medida. Ele consegue ser um secretário que troca informações, conversa com jornalistas, dentro da medida, né? Dentro da medida. Mas são dois nomes extremamente próximos e de confiança do governador, né? Sim, aí a gente está falando de uma confiança pessoal e uma confiança técnica, né? Cada um em suas áreas. Agora, a natureza do cargo que Marcelo Noleto ocupa, ela é essencialmente política, porque ela é de articulação. Além de acompanhar a administração relacionada a todas as áreas do governo, ela é essencialmente uma pasta de articulação política, o que demanda dele essa capacidade de dialogar com todo mundo, né? De conversar, de ouvir as demandas, principalmente da classe política, dos deputados estaduais, das lideranças do interior, e conseguir também dar um retorno a essas lideranças. Talvez, por conta dessa capacidade de articulação política e da mesma forma de monitoramento das ações do governo, ele se credencia para assumir a coordenadoria de comunicação, que é uma pasta que, de certa forma, também trata de articulação política, não
a natureza, né, do tratamento da Secretaria de Governo é com os políticos, a Secretaria de Comunicação é com a população em si. Afinal de contas, tem na sua essência, né, essa missão de informar a população piauiense sobre os atos do governo, sobre os atos de gestão, claro, trabalhando também essa perspectiva da cidadania. Então é essencial que a gente entenda que Marcelo Noleto chega à comunicação, primeiro porque tem a confiança do governador Rafael Fonteles para informar sobre os feitos do governo para a população. Como disse o Natan, é um ano pré-eleitoral, mas que de pré-eleitoral não tem nada, porque está todo mundo tratando efetivamente de 2026, tanto quem está na base do governo como quem está na oposição, seja no executivo ou no legislativo. 2006 já está sendo discutido realmente na mesa, em público, então o governador entende que a chegada de Marcelo Noleto, que é alguém que conseguiu aí fazer, né, a articulação junto à classe política, monitorar as ações do governo, certamente tem a capacidade de cuidar sob esse viés, sob essa perspectiva da comunicação, que tem essa missão de dialogar diretamente com o povo piauiense. Afinal de contas, a gente sabe, Douglas, não sei se você vai concordar comigo, e o Natan, mas se a gente for pegar a figura política dos maiores políticos do Piauí, eles se destacam por ter uma capacidade de dialogar com a população de forma muito clara. E aí a gente tem o grande exemplo de Wellington Dias, né? Você pode até criticar a gestão dele, você pode criticar o modelo dele de fazer política, mas você tem que reconhecer que talvez seja quem mais consegue dialogar diretamente com a população, entre aspas, sem precisar de atravessadores. É o que é o grande desafio, obviamente, do líder político, né? Tanto Lula como Jair Bolsonaro se destacam exatamente por dialogar diretamente com a população, né? Por comunicar diretamente, criar uma relação de proximidade com a população. Isso passa pela comunicação, que é uma área estratégica do governo, e talvez seja esse... Você falou, detalhe aí, João, perdoe, você falou de Lula, Lula está patinando na comunicação. Exato. Trocou agora. Hoje ele não consegue, né, a verdade é que hoje ele não consegue manter o mesmo ritmo, né, de diálogo com a população como ele teve nos outros dois governos. E aí entra, obviamente, a questão do novo modelo, né, do cenário econômico, entra a questão das novas tecnologias, entra, sem dúvida nenhuma, uma questão que precisa de ajustes, mas ninguém pode retirar dele, né, essa capacidade que ele tem, inclusive, de dialogar, de se comunicar diretamente com a população, que eu diria que passa a ser um desafio para o próprio governador Rafael Fonteles. Ele sabe que 2026 está chegando e ele sabe a importância que ele, enquanto governador, precisa criar, né, na relação com o piauiense. Isso passa, obviamente, pela estratégia de comunicação. Talvez por isso ele queira alguém da sua confiança pessoal, da sua relação administrativa, né, cuidando também dessa parte. E aí, pelo que a gente tem apurado, viu, Douglas, a chegada de Marcelo Noleto da Coordenadoria de Comunicação também deve marcar uma guinada maior da comunicação do governo do Estado para esse lado das redes sociais, das mídias digitais. O objetivo claro, bem claro, do governador Rafael Fonteles, e vai ser a orientação também dos secretários, é investir de forma bem robusta, né, nesse segmento da comunicação, né, nas redes sociais, apresentar o que foi feito, inclusive em uma linguagem mais acessível à população, traduzir as ações do governo em uma linguagem mais acessível e adequada para as redes sociais, claro, sem deixar de lado os veículos tradicionais como TV, internet. Hoje, com as mídias digitais, você tem uma divisão de metas, né? Sim. Trabalhar com as mídias digitais para atingir um público, os veículos tradicionais em outro público, o conteúdo divulgado lá de uma forma, nos veículos tradicionais de outra forma. Quer dizer, hoje, antigamente não, você tinha um planejamento apenas, né? Que tinha que diferenciar era rádio, TV, jornal, revista. Hoje você tem um ecossistema de comunicação que precisa ser trabalhado e integrado da forma correta. E a mesma informação ela precisa ser adaptada, né? À linguagem de cada uma dessas plataformas. Exatamente.